Olá, seja muito bem-vindo ao canal Despertar Dimensional. Eu sou Paulo Candé e o meu trabalho aqui é te ajudar nesse caminho do despertar, porque uma das coisas mais importantes que eu aprendi desde que eu tive acesso ao conhecimento sobre ser dimensional, o mais importante foi que você precisa se conhecer, de tal forma que esse caminho, que é trilhado por todos nós dimensionais, é um caminho de constante autodescoberta. E nesse caminho de autodescoberta, eu já começo esse vídeo com uma indagação provocante, que é a seguinte: por que a transmutação só pode ocorrer com o corpo físico? Guarda essa pergunta e vai respondendo ela na tua cabeça no decorrer desse vídeo. Primeira coisa, o GO ele enganou todo mundo com a falácia da ressurreição, porque na realidade a verdade é transmutação. Com toda certeza você deve estar lembrado de uma passagem no Novo Testamento, onde Emmanuel ele fala assim: acaso não sabeis que sois deuses? Bem, quem é que fala isso? Emmanuel, aquele a quem todos conhecem de Jesus. Então quer dizer, você vai dizer que Jesus estava mentindo, que ele estava errado. Então, uma coisa muito importante para lembrar a vocês: se a gente for subindo dos seres de quinta, sexta, sétima dimensão, a gente vai chegar a uma conclusão bem simples. E essa conclusão vai trazer um entendimento certinho do que Emmanuel queria dizer com acaso não sabeis que sois deuses? Ora, se a sétima dimensão são dos seres angelicais, que apresentam 97% de energia e apenas 3% de ectoplasma, aonde está o nível dos deuses? Na oitava dimensão, com 6% de energia e 4% de ectoplasma. Então, você vai querer dizer para mim que um ser da oitava dimensão morre? O processo que acontece é justamente o quê? Com o passar do tempo, a gente ir perdendo matéria e ganhando energia. É esse o mistério que o nosso amigo Idibel vem ensinando pra gente. E na realidade, infelizmente, a maioria, mesmo aqueles que tiveram acesso a esse conhecimento, não entendem. Então, eu vou citar um exemplo de como o GO ele reprogramou a mente das pessoas, até mesmo aquelas que estão nascendo agora, a continuarem morrendo, indo para o segundo anel, depois reencarnando, morrendo e ficar nessa chamada roda de Sansara eternamente e nunca transmutar e nunca evoluir. Eu vou citar um exemplo prático disso. Existem pessoas que pensam da seguinte maneira: existem pessoas que já tiveram acesso a esse conhecimento, mas pensam da seguinte maneira: eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar ser bem bonzinho nessa minha vida aqui, vou amar muito a minha família, vou ajudar muito a minha família. Tá, então eu volto lá na Bíblia. Não é na Bíblia que está escrito assim? Qual o mérito que você tem de amar só aqueles que você ama? Quando você chegou aqui no Sistema Terra, você assumiu um compromisso que está registrado lá na sua placa que foi você mesmo que escreveu. Está registrado lá que o teu compromisso é só com a tua família ou é com a humanidade? Então, esse negócio de vou morrer, depois encarno, aí tento de novo, vou morrer. Então quer dizer que você não está sabendo que está faltando menos de 3 anos para o próximo ciclo transmutativo, quer dizer que você não está sabendo disso. Então você acha que você morre, aí depois reencarna, você vai conseguir fazer o que você não conseguiu fazer até agora, nesses pouco mais de 6.000 anos aqui no Sistema Terra. Você acha que vai conseguir? Então é como eu estava dizendo para uma pessoa um dia desse. A pessoa chega para você e faz: você já teve quantas vidas? Aí se você disser assim: eu já tive 10 vidas. Aí o outro vai dizer: eu já tive 30. Como se você ter mais vidas que o outro significa que você é melhor. Não. Se você teve 10 vidas, significa que você foi reprovado 10 vezes. Se você teve 30, é porque você foi reprovado 30 vezes. Agora, sabem por que é tão difícil a gente ser aprovado?
por uma série de fatores onde todos estão inseridos no processo transmutativo. Vamos lá então? O processo transmutativo, olha o que eu estou dizendo, o processo, ou seja, ele exige treinamento. O que é que eu falei ainda há pouco? Que o processo transmutativo, ele exige, com o passar do tempo, nós cada vez mais ganhemos energia e ocorra essa troca, mais energia e menos ectoplasma. Mas aí entra outro ponto, que é onde mais pegam os dimensionais. No meu canal de Medicina Natural, eu ensinei algo que o nosso amigo Idibel já tinha ensinado, que é o quê? Que a gente passe a ingerir 70% de alimentos crus, 30% cozidos e 0% fritura. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer. Nesse ponto, muita gente deve ter pensado assim, poxa, mas eu não comi fritura, mas é tão bom. Pois é, a ingestão de fritura não tem jeito, vai interferir negativamente, aliás, muito negativamente, no seu processo transmutativo. Então, por exemplo, aqui em casa, nem eu nem minha esposa ingerimos nada de fritura. Então, isso é um treinamento. Por exemplo, nós já aprendemos aqui que o GO, ele comanda uma série de indústrias. E duas dessas, que são as mais importantes, é a indústria farmacêutica e de alimentos. Então, já há anos que o GO vem introduzindo na alimentação das pessoas o glutamato monossódico. Lembrem que nós falamos aqui que nós recebemos um defeito proposital nos nossos segundo e terceiro cromossomos, feitos lá atrás pelos Anunnaki. Pois muito bem, existem certas substâncias químicas que intensificam ainda mais esse defeito, tornando-se cada vez mais difícil o teu processo transmutativo. E uma dessas substâncias químicas é o glutamato monossódico. E onde é que você encontra o glutamato monossódico? Todo biscoito recheado. Tudo que você fala em termos de biscoito, bolacha, todos os salgadinhos, aqueles, como eu gosto de falar, fedositos, todos esses salgadinhos têm glutamato monossódico. O glutamato monossódico é uma neurotoxina que te vicia. É por isso que tem uma propaganda de um desses biscoitos que fala assim, é impossível comer um só. Então, o glutamato, ele ativa o umami, que é uma área da sua língua que não era para ser ativada. Em razão disso, quando você ativa um umami, no caso das crianças, elas simplesmente não querem ver na frente delas fruta. E é uma coisa que todo dimensional precisa. A gente está sempre aqui recomendando para vocês irem lá na nossa comunidade do Telegram, porque a gente já tem lá bastante material, inclusive e-book. Todos os vídeos que nós consideramos importantes de outros canais, inclusive músicas dimensionais, nós compartilhamos lá na comunidade. Se você ainda não conhece, vá aqui embaixo na descrição, que tem um link de convite que você clicando vai entrar direto na comunidade. Para você ter ideia, agora há pouco nós disponibilizamos lá na comunidade um e-book que é um compêndio que eu fiz de um livro de autoria de Avram Noam Chomsky, cujo título é As 10 Estratégias de Manipulação das Massas. Por que é que eu compartilhei esse resumo lá? Para que você que é dimensional comece a entender como é que o GO está fazendo para manipular as pessoas e elas nem estão percebendo. E é um e-book bem curtinho, é realmente um compêndio, é um resumo, para que você comece a entender como você está sendo manipulado. E sinceramente, e vejam como o dimensional é capturado, porque mesmo um material como esse tão importante, nós só tivemos lá na comunidade 3 acessos. Então, pensa nisso, se nós só tivemos 3 acessos, é mais uma prova de que a mente das pessoas está sendo muito manipulada. E lembra que eu falei, transmutação exige um processo, um treinamento. Ainda há pouco eu falei do glutamato monossódico, como ele intensifica esse defeito nos nossos segundo e terceiro cromossomos. Sim,
Só que tem mais 2 elementos que fazem um trabalho tão terrível quanto o glutamato. E eles são o açúcar e o glúten. O glúten que você encontra no pão, que as pessoas não conseguem parar de comer. É sério que você continua ingerindo uma neurotoxina. E sabe qual outro elemento que intensifica ainda mais esse defeito nos teus cromossomos, nos teus segundo e terceiro cromossomo? É um que vicia mais do que cocaína e que você muito facilmente pode estar dando para o seu filho, que se chama açúcar. Mas a pergunta continua: por que a transmutação, para ela ser realizada, tem que ser no corpo físico? Porque, como eu disse, a transmutação trata-se de um processo. E esse processo você inicia e conclui no corpo físico. E, portanto, para você realizar esse processo, você tem que seguir uma série de regras que envolvem um treinamento. Por exemplo, uma das coisas que o Randi ensinou é que a gente tem que ter uma frequência cerebral de pelo menos 3 ciclos por segundo. Agora veja, eu vou citar uma série de coisas que você faz, com toda certeza você faz, que impedem você de alcançar 3 ciclos por segundo. Por exemplo, o celular. Um cuidado que eu e minha esposa temos. Nós sempre deixamos ativados no nosso celular o modo noturno. Por quê? O modo noturno ele desativa uma das 3 luzes que tem no celular, que é a luz azul. E essa luz impede que o seu cérebro alcance ciclos necessários para que você entre num processo transmutativo. Tá entendendo agora? Agora, uma próxima pergunta. Sabe por quê? No meu último vídeo eu falei tão longamente sobre medicina natural, acupuntura, shiatsu, hipnoterapia, enfim. Sabe por quê? É porque eu sou acupunturista, minha esposa também é. Será que é por causa disso? Não. É porque, de fato, terapias como a acupuntura, sim, conseguem, assim, fazer com que o paciente alcance 3 ciclos por segundo, de uma maneira muito fácil. Não só alcance, mas permaneça. Claro que à medida que os dias vão passando, esses ciclos se alteram, mas o importante é a manutenção. No meu último vídeo eu também falei sobre o acupunturista e o colocador de agulha. Quem não assistiu esse meu vídeo, eu vou esclarecer uma coisa. Quando você procurar um terapeuta com esse objetivo de elevar os seus marcadores de saúde, e eu falo isso bem detalhadamente lá no meu canal sobre medicina natural, que você pode encontrar o link de acesso também aqui embaixo na descrição. Atualmente lá nós temos quase 700 vídeos tratando apenas de saúde natural. Mas enfim, deixa eu dar o exemplo. A minha esposa trata uma médica, sim, com acupuntura. Tem um detalhe, essa médica, ela fez um curso de acupuntura, mas ela não se tornou uma acupunturista, ela se tornou uma colocadora de agulhas. Sabe por quê? Ela não acredita em que a energia é vital, ela não acredita. Você que está aqui me assistindo, como eu já falei várias vezes aqui, e o Rafael Hungria ele fala no canal dele, se você está aqui é porque você é dimensional, porque se não fosse, não aguentaria ficar aqui me assistindo nem 5 minutos. Mas se você está aqui, é porque você sabe que existe energia vital, que, como o japonês fala, o Chi, como o chinês se refere a ele. Mas eu te proponho algo agora, para você sentir na pele como a energia taquiônica é uma realidade. Você vai fazer o seguinte, coloca assim, uma mão de frente para a outra, e com os olhos abertos, não pode fechar os olhos. Com os olhos abertos, imagina que entre as suas mãos tem uma bola. E você começa a apertar essa bola. Começa a apertar. Você vai sentir algo. Você vai sentir como se tem alguma coisa entre as suas mãos. Eu acabei de provar para você que sim, você dispõe de energia taquiônica, assim como dispõe de energia
mental que permeia tudo. E por que é que eu te propus esse exercício? Essa simples atividade para te mostrar que não é todo profissional que você, sendo dimensional, pode confiar para buscar. É muito bizarro isso, né? Alguém que fez um curso de acupuntura, mas não acredita em ti. É interessante. Toda a humanidade vive caindo nessa velha falácia. Toda a humanidade e também os dimensionais. Como o exemplo que eu dei no último vídeo. Você passa anos fazendo uso de uma medicação que você não se cura nunca. Muitas vezes nem melhora, mas continua fazendo uso dessa medicação. Aí você encontra alguém que de fato, comprovadamente cura, mas você continua optando pelo GO. Tudo que o GO faz é milimetricamente pensado, nada é feito à toa. Você quer de fato começar o seu ciclo transmutativo, e eu vou repetir. Você está pensando o quê? Que você tem ainda 10, 20, 30 anos até o próximo ciclo transmutativo? Você tem certeza mesmo? Você tem certeza? Quer continuar vivendo, como eu gosto de falar, como um dimensional planetário? Ou então, como Raul Seixas dizia naquela música dele, ficar sentado simplesmente esperando a morte chegar e continuar nesse ciclo que nunca termina? Você tem certeza mesmo que se você perder esse ciclo e chegar no momento do teu desencarne, você tem certeza que quando você chegar lá no segundo anel, que passar por todo o processo e depois reencarnar, você tem certeza que você vai reencontrar toda a sua família que hoje você tem aqui no primeiro anel? Você tem certeza mesmo? Agora você entende como existem falácias que aprisionam as pessoas e elas nem percebem. E eu vou dar o exemplo de um mecanismo de reprogramação mental que as pessoas passam e nem percebem. Aquele que diz assim: meu corpo, minhas regras. Não. Se fosse as suas regras, você não estaria fadado à velhice. Sim, porque como eu já expliquei aqui, existe uma diferença muito grande entre uma pessoa ser velha e ser idosa. Tem uma diferença muito grande. E é como eu já falei em um vídeo lá no meu canal de saúde. A velhice, a decretude, não é uma sentença, é uma opção. Então, você tem essa opção. Você está entendendo agora por que é que a transmutação só é feita com o corpo físico? Está começando a entender agora. Está começando a entender como o GO está ensinando as pessoas a não cuidarem nem um pouquinho do corpo delas, não terem nenhum carinho por este veículo aqui da sua transmutação. Está entendendo agora? E mais uma vez eu te recomendo, vai lá na nossa comunidade do Telegram e baixa esse pequeno compêndio que eu fiz das 10 estratégias para a manipulação das massas, para você não permitir-se nunca mais ser manipulado. Faça pelo menos isso. E se você ainda não adquiriu o BDM, lembre, você pode fazê-lo através do meu link de convite, que também está aqui abaixo, e comece a entrar naquele propósito que foi trazido pelas Amazonas de prosperidade para toda a humanidade. A minha gratidão a você que acompanhou a gente até aqui no final do vídeo, e eu espero te receber aqui no nosso próximo vídeo. E desejo para você saúde física, mental e emocional, muita paz. Tchau, tchau.